Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja com a sua vida. Nós estamos sempre contentes de poder estar com você através desses canais que nós temos. Louvado seja Deus, porque podemos nos comunicar, transmitir fé, compartilhar a sua palavra e aquecer o coração uns dos outros. Nós estávamos com um imenso desejo de fazer um movimento chamado Drive-Thru aqui na igreja para oferecer a você um kit de Santa Ceia, oferecer a você o nosso carinho, revê-los todos e todas, mas infelizmente nós fomos surpreendidos mais uma vez por essa pandemia, por essa nova normativa do Ministério da Saúde, e nós precisamos obedecer e andar segundo o que é preciso. E contamos com a sua oração, a sua compreensão. Não faltará oportunidade. Nós vamos esperar em Deus nessa nova oportunidade. Enquanto isso, esperamos que vocês sejam guardados em saúde e em segurança. Nós estamos aqui sempre, nesse tempo de semi-fechamento da cidade. Nós temos os telefones aí com você, para que você possa se comunicar conosco. Sempre estamos disponíveis através do telefone da igreja, do celular da nossa gestora, e também aqui na igreja estará sempre a portaria das 10 da manhã às 4 da tarde. Também nesse período sempre haverá os pastores ou pastora. Em um desses momentos sempre estaremos aqui para atender você, a sua ligação, sua necessidade de vir até aqui, enfim. Estamos sempre juntos e disponíveis. Conte conosco. Vamos agora ouvir um cântico e depois uma palavra, aí para que o seu coração seja edificado diante de Jesus Cristo. Te adorarei, te adorarei.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Participar da palavra de Deus é um grande privilégio que nós temos. Sempre, quando a gente se lembra de Jesus Cristo, Ele está nos incentivando a sermos discípulos e discípulas que ousam crer e andam na sua palavra. Andar sobre a sua palavra é uma metáfora que nós cristãos sempre falamos, e ela significa andar na fé. É muito comum nós ouvirmos: sobre a sua palavra eu andarei. Isto é a fé daquele que confia sempre e mantém o seu coração sempre aquecido pela sua palavra. Eu me lembro que um dos primeiros versículos que eu decorei na vida foi em Mateus capítulo 7, versículo 7. Por muito tempo eu nunca conheci Jesus. Eu não era incentivado à fé, a orar, devocional. Eu não tinha nem Bíblia quase perto de mim, em minha casa. Não era esse o costume da nossa família. Mas quando eu aprendi a ler a Bíblia, eu comecei a perceber que Jesus, Ele nos incentiva a uma vida tão repleta de confiança, uma vida tão boa, que aquilo para mim foi uma descoberta, como se achasse um grande diamante. E eu quero falar sobre isso com você nesta noite, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Tão conhecido que talvez eu comece a ler, você já comece a completar a frase, ou até saiba o endereço do versículo. Mas ele fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que vocês pedirem vão receber. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse é um verso de Jesus incentivando os discípulos a orarem, a pedirem e crerem. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma prova da presença de Deus conosco. E Ele não deseja que nós andemos por aí com as necessidades em nossa mente. É certo que eu sempre gosto de ponderar que Deus não é um garçom que vem tirar os nossos pedidos e depois entrega na mesa como se fosse um mero atendedor de pedidos que nós fazemos. É verdade, isso não pode se resumir à fé, mas eu gosto de pensar em Deus, como diz lá no livro de Romanos, que não poupou o seu Filho para nos salvar, quanto mais não dariam para nós todas as coisas. Isso significa também, além da salvação, da vida que nós temos garantidos na eternidade, isso mostra para nós também acerca dos cuidados com que Ele nos cerca. Ele vai cuidar de nós. Às vezes nós ficamos com nossas preocupações, nossas necessidades só em nossa mente, só pensamos nelas e nos preocupamos, esquentamos a cabeça, perdemos o sono e não nos lembramos de pedir. E pedir envolve oração, envolve você com o seu Deus em comunhão, em intimidade, orar
estar nos seus braços, compartilhar a sua vida, contar as suas necessidades e crer que Ele é um Pai, como diz aqui o verso que nós lemos, que um pai que é mau sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Nosso Deus deseja que sejamos filhos que confiam, que oram, que buscam sua presença. Ele deseja compartilhar conosco a sua riqueza. Ele deseja compartilhar conosco o seu poder. E essa alegria de confiar pode nos fazer viver neste tempo, nesta vida, um pouco mais leve, um pouco mais confiantes, um pouco mais relaxados, porque nós vivemos muito ansiosos, muito preocupados. As más notícias estão o tempo todo perto de nós e nos alcançando, e isso influencia a nossa mente de tal maneira que o cansaço vem, que a fadiga começa a atingir nosso corpo, nossa mente. Mas nós temos um recurso tão precioso, que é um Pai Celestial. Não é um Deus somente. Para muitos, Deus é um Deus com D minúsculo, que é mais uma forma de tratamento, mas nós temos um Deus maiúsculo, um Pai que cuida de nós, um Pai que zela das nossas vidas, e nós precisamos a cada dia, a cada momento, muito mais nesses tempos em que vivemos, fazer com que Ele faça parte da nossa vida, para que Ele entre na nossa história, porque Ele deseja que nós peçamos para que Ele nos atenda, deseja que nós busquemos a sua face para que Ele seja encontrado. Ele deseja que nós vamos à sua porta e batamos a sua porta, e ali Ele poderá abrir e nos abençoar com a sua sala de estar, com o seu conforto, com a sua provisão em todo o tempo. Esta é a fé que nos faz viver neste mundo, não de qualquer jeito, porque muitas pessoas vivem de qualquer jeito neste mundo. Eu falo dos filhos de Deus, aqueles que dizem que nasceram de novo, mas vivem nesta terra, neste mundo, de forma tão lamentável, que é melhor que chegue logo a eternidade, para que eles possam talvez descansar, né? Mas não é essa a vontade do Pai. A vontade do nosso Pai é que Ele nos dê confiança para vivermos aqui, de forma que nós o honremos, de forma com que nós possamos também viver uma vida em paz, e depois também na eternidade, se é que vão existir esses dois tempos, porque para mim a vida, a eterna, já começou, não tem com que terminar. Às vezes uma passagem, né, de se acontecer, se Jesus não voltar antes, se algo não vier de modo sobrenatural, mas a eternidade já começou, e nós podemos viver em paz na sua presença. Essa é a vontade dele, que nós peçamos, que coloquemos-nos na sua porta, e Ele possa nos abençoar com a sua graça, com a sua paz. Isso é maravilhoso, isso é fonte de riqueza para nós. Os discípulos ficaram tão apreensivos quando Jesus falou que ia embora, que aquilo tomou conta da vida deles como se fosse um pavor. Afinal de contas, eles tinham deixado tudo por causa de Jesus, e Jesus estava dizendo que iria embora. E eles pensavam: mas e nós que deixamos tudo? Vamos viver sem você? Vamos viver sem a segurança de estar perto da segurança que você tem para a vida? E aí Jesus faz uma declaração tão surpreendente, que eu tenho certeza que quando você continuar a ler a história dos discípulos, você vai se encontrar e ver os discípulos desfrutando de grande poder com que Jesus havia deixado para eles. E eles se lembraram dessa história que está em João capítulo 14, o versículo 12 em diante, fala assim: em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Jesus deixou para os discípulos a sua promessa, a promessa da sua presença, o sinal da sua presença. Como é que os discípulos teriam certeza de que aquele Jesus que andava com eles o tempo todo, que discipulou cada um deles, que mostrou para eles vários momentos de cura, expulsão de demônios, provisão, tudo que ele fazia, eu creio que os discípulos ficavam muito apreensivos, porque é como nós pensamos: será que nós podemos? Vamos conseguir? Como que será de nós? Mas Jesus deixou para eles a sua promessa, e a promessa que ele deixou para os discípulos era o sinal da sua presença. Como seria esse sinal? Jesus falou para eles o seguinte: vocês vão saber que eu estou com vocês pelo modo com que vocês recebem as respostas de oração. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. E ele falou aqui: farão ainda obras maiores do que eu. E cada vez então que os discípulos caminhavam, que os discípulos lidavam com o povo, pregando o evangelho do reino, que é o perdão dos pecados, a vida eterna, a morte e ressurreição juntamente com Jesus Cristo. Cada vez que eles entravam numa cidade e precisavam de um sinal para que as pessoas crescem, o Senhor se mostrava com eles, respondendo às suas orações, e cada oração respondida que os discípulos tinham, eles se lembravam: é verdade que o Mestre está conosco. Esses sinais iam acompanhando como a forma de Jesus estar com eles, colaborando, incentivando a fé e agindo na vida do povo. E os discípulos lembravam-se sempre disso, porque quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, a vida dos discípulos de Jesus, depois a vida de Paulo, quantas situações aconteciam em que os milagres vinham sobrenaturalmente. A Bíblia diz que às vezes até a sombra do apóstolo Paulo curava as pessoas pela fé das pessoas, e é a forma de Jesus mostrar-se como um sinal vivo da sua presença junto com eles. Isso aí é uma coisa que realmente nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos abençoe, com o desejo de perceber os sinais de Jesus nas nossas vidas. Quanto tempo faz que você, que eu não vemos um sinal vivo de Jesus perto de nós? Será que você tem experimentado algum milagre? Será que você tem experimentado uma resposta de oração? Será que você tem deixado o Espírito Santo fortalecer a sua fé quando ele opera alguma coisa que você percebe que é da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus? Eu acredito que muitos cristãos se contentam em semanas a fio, sem perceber o sinal de Jesus nas suas vidas, sem orar crendo no milagre, na expectativa do milagre, na expectativa de uma porta aberta, de uma provisão para suas vidas, para suas famílias, até mesmo de uma cura física. Nós estamos tão acostumados com os remédios, com os médicos, com tudo, que a primeira menção à nossa cabeça é logo buscá-los, e esquecer de orar para que Deus opere mesmo uma cura em nossa vida, uma cura na vida de outra pessoa, de modo ousado impor as mãos sobre as outras pessoas, da nossa família mesmo, que estão na nossa casa, perto de nós. Muitas vezes nós perdemos a ousadia, perdemos a capacidade de crer, perdemos a capacidade de confiar, porque nós temos muitos recursos às nossas mãos. Se tem uma necessidade, tem o governo. Se tem uma necessidade pessoal, tem alguém que vai nos emprestar. Às vezes é algum benefício que temos da sociedade, do governo, da igreja. Nós sabemos que alguém vai nos ajudar. É lógico que Deus usa pessoas para nos ajudar, mas muitas vezes nós nos esquecemos do poder sobrenatural de Deus, que deseja prover os seus filhos e filhas com cura, com provisão, com tantas coisas preciosas que vêm da sua palavra.
A palavra tem que novamente saltar aos nossos olhos, nos fazer crer, nos fazer ser abençoados com fé, porque a sua promessa é essa: onde nós estivermos, onde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós nos posicionarmos como filhos e filhas de Deus, Ele vai estar junto como um sinal presente, capaz de nos surpreender e salvar as outras pessoas, porque elas vão dizer: é verdade, Jesus existe mesmo. Nós precisamos novamente ter a nossa vida essas situações que honram a Deus e edificam a igreja, a nossa vida e a nossa fé. Vamos acreditar nisso. Jesus deixou o seu sinal como presente, presença viva, algo precioso para nós, e Ele deseja que os seus filhos e filhas o honrem, né? Vivemos e viveremos tempos difíceis, mas são nessas situações, são nessas ocasiões em que a fé e a nossa vida com Jesus vai ter um impulso, porque vai ser um momento de orar, um momento de buscar, vai ser um momento em que nós vamos sair da teoria e ir para a prática. E eu gosto muito de Jesus quando Ele ensina os discípulos a orarem sempre. Se você for fazer uma pesquisa, como Jesus ensinou os discípulos a orarem, tem muitas e muitas ocasiões. E nesses tempos que vivemos, nós podemos realmente olhar para a palavra de Deus e sermos convencidos de que Ele deseja nos suprir em tudo. O livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 1 em diante, o Senhor fala assim: de onde procedem as guerras, brigas que há entre vocês? De onde senão os prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque vocês não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. A palavra de Deus aqui fala que muitas vezes nós somos pobres porque não pedimos, que se nós pedíssemos não precisávamos viver em guerras, não precisávamos viver em briga, não precisaríamos viver de qualquer forma que não honre ao Senhor. Ele fala: vocês nada têm porque vocês não pedem. Essa não pode ser a nossa realidade. Nós precisamos orar, precisamos pedir por nós, pelos outros, pela nação. Nós precisamos pedir por provisão, porque muitas vezes ficamos sem ter, e muitas vezes ficamos sem desfrutar da riqueza do Senhor por não pedir. Eu gosto de uma frase que eu li há algum tempo que dizia: Deus não supre quem precisa, Deus supre quem pede. Porque precisar, você deve ter percebido já nesses tempos, todo mundo precisa, e de tudo. Agora Deus honra a fé de quem pede, pede segundo o seu propósito, pede segundo a sua presença, segundo a sua vontade. Aqueles que têm a coragem e ousadia de, em paciência, buscar a sua presença e em fé esperar com que se concretize aquilo que se pede. A gente percebe sempre o desejo que nós temos como filhos e filhas de receber os milagres de Deus, mas os milagres eles virão em tempos de lutas, em tempos de necessidade, porque senão não haveria milagre. Os milagres virão através das necessidades, através das provações e através das orações respondidas quando se necessita. Não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua prática de vida ela ir por água abaixo, se esfriar. Exercite a sua vida com Deus, com o seu Senhor. Não lute sozinho. Você pode ir muito mais velozmente nos braços do Senhor do que correr sozinho. Você pode deixar com que Ele honre e surpreenda você a cada dia. São tempos que precisamos, e eu sei que o Senhor vai honrar a minha vida e a sua vida sempre. Ouse crer, ouse andar com Ele. Isso não é coisa que eu falo para você da boca para fora, não. Eu estou também, assim como você, dentro de toda uma circunstância, uma situação
Mas eu creio que são nessas situações que um dia eu serei, e você também, eu creio, que será como uma pedra preciosa que um dia foi bruta, mas agora está sendo lapidada para a glória de Deus. E Ele vai surpreender você com as suas orações respondidas, com a fé que moverá você em direção a Ele. Que essa palavra seja com você nesta hora, nesta noite. Que nesta noite você possa ser abençoado com paz. Eu sei que você está aí com sua ansiedade, com as suas necessidades, suas preocupações, mas entregue tudo isso na presença do Senhor, o seu Deus, e Ele te surpreenderá. Esse é o meu desejo e a minha mensagem para você. Eu quero orar com você nesse momento, que você seja abençoado, onde você está nessa situação. Você não está vendo essa mensagem por acaso, porque certamente o Senhor te levou a ouvir esta mensagem, porque deseja operar na sua vida a sua presença. Coloca a mão aí no seu coração, vamos orar juntos. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, por estes meus irmãos e irmãs que participam deste momento. Sei que não é por acaso, mas o Senhor nos separou e usa os meios que o Senhor deseja para nos abençoar. Em nome de Jesus, meu Deus, este irmão e irmã com as suas dificuldades e necessidades, que o Senhor possa tomá-las para si, possa honrar a fé de cada um deles e ser com eles abençoados, e ser com eles a cada dia tocados e ministrados pela sua presença. Honra a fé desses teus filhos e filhas, meu Deus. Eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe com paz e com vida. Se Deus quiser, logo estaremos sempre juntos, compartilhando da sua palavra e dessa amizade de família de Deus.